Seja muito bem-vindo aqui hoje. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com mercados estressados. Tá? Eu sou investidor há mais de 20 anos em ações, hoje eu sou investidor global e uma das formas que eu tenho para procurar ativos que estão, no meu ponto de vista, mal precificados, que tem algum upside interessante, é procurar lugares que estão passando por crise. Por exemplo, eu entrei na Argentina em 2019, quem me conhece pessoalmente sabe disso. Agora virou moda, né? Mas naquela época ninguém queria as ações. Então achar coisas boas em momentos de estresse pode ser bem interessante do ponto de vista de um investimento de stock picking, que você vai escolhendo os ativos que vai colocar em carteira. Eu vou falar hoje sobre o mercado que está estressado, passando por uma crise hoje bem importante, que é a Alemanha. Tá? Eles estão passando por uma crise energética, desindustrialização e várias outras coisas que eu vou abordar aqui rapidamente. Isso me chamou muito a atenção, como eu sempre faço, quando eu acho lugares estressados, e o mercado alemão, historicamente, é um mercado bom, eles têm empresas muito boas, então para mim fez muito sentido sair procurando algumas coisas ali para ver se elas eram investíveis, especialmente aos preços de hoje. E eu vou trazer aqui já uma empresa porque eu achei que o valor dela está curiosamente distorcido para algumas métricas, claro, e você vai entender melhor meus argumentos. Na internet, pouca coisa se cria e muito se copia. Daqui a pouco talvez você escute um monte de gente falando sobre a crise alemã e as oportunidades da Alemanha que eu encontrei e tal. Lembra que você viu primeiro aqui no canal? E aliás, você pode dar um like, comentar e falar que você viu antes aqui. E mandar para o pessoal que não está sabendo desse assunto, porque eu acho que é um assunto bem fora da caixa, como é o que eu tento fazer aqui no canal. Por que a Alemanha está passando por uma crise, afinal? Um dos grandes fatores, para mim o mais relevante, inclusive, é a crise energética, que eu mesmo falei aqui no canal há uns 4 anos, quando eu falava que a política de energia da Alemanha, a política energética, estava bem equivocada. Eles fizeram uma transição para a descarbonização, ao meu ver, muito equivocada, usando recursos que para a Alemanha não são os melhores possíveis, como por exemplo painéis solares, uma taxa realmente ali de eficiência que eles têm, por várias questões, né, mudanças nos meses de incidência solar, o potencial de geração em relação à instalada não é tão boa assim como em outros países, mas tem vários fatores aí associados. Por fim, eles ficaram muito dependentes do gás russo, e essa era uma grande exposição que eles tinham. Inclusive eu falava isso, se um dia a Rússia fechar a torneira, a Alemanha vai passar por uma crise energética sem precedentes. Acontece que nessa guerra já começou a ter um certo problema e desconforto e por fim eles tiveram a perda daquele gasoduto que alimentava boa parte ali do gás que chegava na Alemanha e eles tiveram uma crise energética, o preço da energia disparou e eles acabaram gerando muito mais emissões do que eles pretendiam pelos projetos deles de longo prazo. Então hoje eles têm uma energia muito cara em relação aos vizinhos e extremamente poluente em relação aos vizinhos, por exemplo, em relação à França, que tem ali mais 70% da sua geração hoje com nuclear. E o maior equívoco da Alemanha foi descomissionar suas usinas nucleares. Eles tinham tecnologia de ponta, muitas usinas que ainda tinham uma vida útil relevante, mas por questões ideológicas, políticas, sentimento público, etc., eles resolveram por desligar, descomissionar, abriram uma energia de base, ficaram ainda mais dependentes de queima de gás e agora de carvão. Estão queimando muito carvão, uns anos agora para trás, 30% da geração de energia deles era queima de carvão, que é extremamente poluente. Não foi só isso, tá? Teve uma pressão inflacionária relevante. O preço da energia muito alto fez com que a indústria, que é intensiva em energia na Alemanha, perdesse competitividade e eles passaram também por um processo de desindustrialização que afetou vários setores da economia. Associado a isso, a gente teve outros fatores macro que afetaram muito eles em cheio. A indústria automotiva alemã é uma indústria conhecida, eles têm uma representatividade ali, atividade industrial, pouco maior que 5%. Se você vê tudo que é indireto, o impacto dessa indústria automotiva ela chega a um número mais alto ainda. E o que aconteceu nos últimos anos? Com também o surgimento dos veículos elétricos, que eles ainda estão tentando aí se provar, mas a China entra como um player importante, trazendo carros que muitas vezes são subsidiados. E eles começam a competir com a indústria nacional e carros chineses que vêm com preço mais baixo começaram a competir. Outra coisa, a Alemanha exportava muito carro para a China, isso também começou a diminuir, isso acabou impactando a indústria local. Não só isso, mas vários outros fatores, como pressões inflacionárias, pressão de sindicatos, também, então são vários fatores associados que fizeram com que a Alemanha entrasse em crise. Agora, sem dúvida alguma, a energia, o preço da energia elétrica é um fator relevante demais para a pressão inflacionária interna, para a insegurança, muitas indústrias saindo de lá, então a desindustrialização na Alemanha também tem pesado. Quando a gente pega algumas indústrias alemãs, a gente começa a ver ações, empresas, que elas estão com um valor no mínimo curioso. Se você olhar, por exemplo,
BMW, Volkswagen, os preços das ações e até múltiplos essa valorização. Só que eu achei uma empresa, vasculhando lá no mercado alemão, eu achei uma empresa que é muito interessante o valuation dela para algumas métricas e eu resolvi trazer hoje aqui, que é a ThyssenKrupp. A ThyssenKrupp, talvez você já tenha entrado em algum elevador dela, porque aqui no Brasil, uma das coisas que a gente tem, que tem a marca estampada, são elevadores. E ela até vendeu recentemente essa divisão de elevadores, infelizmente, porque é uma empresa que tem um histórico muito interessante aí nesse setor. A ThyssenKrupp está passando por vários desses problemas, tá? Então eles têm uma exposição relevante à indústria automotiva, eles têm um braço também de siderurgia, que é Steel Europe, que eles têm ali uma certa presença importante na Europa, nessa parte de aço, e a gente, na crise imobiliária que teve na China, a China acabou tendo um tranco na cadeia de produção deles. Quando eles tiveram esse tranco, a atividade imobiliária deu uma arrefecida e eles consumiam internamente muito aço. E esse aço acabou que não teve muita vazão local, porque você vai parando o setor, depois você segue toda a cadeia dele, e acaba que esse aço chinês subsidiado, com preço baixo, ele acabou inundando o mercado mundial. Isso afetou várias empresas. Recentemente a gente escutou de uma empresa chilena que acabou quebrando. A gente tem várias empresas nas Américas, Europa, etc., de aço, que estão passando por um momento, no mínimo, bem delicado e difícil. E a ThyssenKrupp, que hoje tem 5 divisões, ela tem materiais, é a maior das divisões dele em vendas, e, em segundo lugar, é a divisão de aço. Tá? Então, esses efeitos da China, de automóveis, dessa parte também de aço e outros, fizeram com que eles estivessem baixa na maior parte das divisões deles. Tá? Hoje eles têm a divisão também de energias renováveis, descarbonização, e eu considero uma bolha ESG, que a gente viu recentemente. A gente viu vários participantes, players globais que fazem alocação de capital, por exemplo, a BlackRock, repensando a alocação que eles tinham direcionado especificamente por ESG, porque se mostrou que no fim de tudo a gente precisa de ter a atividade ali que seja economicamente viável e que realmente traga todo o benefício aí para meio ambiente, etc. Mas realmente a gente entrou num ponto que estava todo mundo pagando o preço que fosse para tudo ESG e a gente está percebendo hoje que não é exatamente assim. A ThyssenKrupp foi uma empresa que entrou de ponta nesse negócio de ESG e, inclusive, nessa repaginação que eles fizeram da indústria deles, a parte de descarbonização ganhou um braço. Tudo bem, e qual que é a grande métrica que eu achei bizarra e absurda na valuation da ThyssenKrupp? É muito interessante. Eu vou falar aqui um conceito chamado de Enterprise Value, o valor da firma. Pensa o seguinte, você vai comprar uma empresa, você vai comprar a empresa inteira, e aí o dono dessa empresa fala para você, eu quero vender a empresa por 100 milhões de reais. Quer dizer que o preço dela é 100 milhões de reais? Não, peraí. Se a gente pegar o caixa que a gente tem, descontar a dívida, essa empresa tem 50 milhões de reais em dívida bancária hoje. Você fala, peraí então, essa empresa não custa 100, ela custa 150, porque afinal eu estou levando esse passivo. Seria como a analogia que eu já fiz aqui uma vez, alguém que está comprando um apartamento e quer vender para você o ágio. Você fala, bem, esse apartamento aqui custa 1 milhão de reais e o ágio é 100 mil e tem uma dívida de 900. Você reconhece que o valor daquele apartamento é de 1 milhão. Ele não custou só 100 mil reais, entende? Então isso que é equivalente ao valor da firma, ou em inglês Enterprise Value. Então quando você compra uma empresa, sempre que você tem que jogar na conta, o preço que você está pagando, que é o valor de mercado, que é a soma de todas as ações juntas, e a dívida que você está levando, tá? Isso pode não ser muito intuitivo no momento, mas se você começar a pensar no assunto, isso faz muito sentido. E qual que é o valor de mercado da ThyssenKrupp? Aí que está a coisa interessante, ele é negativo. Como assim? Vou fazer de novo a analogia do apartamento. Vamos dizer que você vai comprar um apartamento e ele está anunciado por 200 mil reais. E aí você pede para o dono, para o proprietário, para fazer uma vistoria no apartamento, para ver se você realmente vai comprar. E aí você está lá olhando o apartamento e você acha na sala uma maleta aberta, cheia de dinheiro dentro. Aí você fala assim para o dono, rapaz, tira essa maleta daqui, porque alguém pode passar aqui e roubar esse negócio, a porta aqui é aberta e se entra e sai gente. Não, essa maleta é do apartamento. Peraí, como assim é do apartamento? Sim, se você comprar o apartamento, essa maleta é sua. Com o dinheiro? Sim. E quanto que tem aqui dentro? 250 mil reais. Rapaz, como assim 250 mil reais e o apartamento custa 200? Cara, é isso. É pegar ou largar.
que você faria? Faz sentido você comprar um apartamento, porque você fala, caramba, eu vou comprar um apartamento, eu pego os R$200 mil, pago ele e fico com 50 e com o apartamento. Não faz muito sentido. Pois é, mas o mercado acha que faz muito sentido e aí a gente vai para os números da ThyssenKrupp. Isso muda toda hora, isso aqui é dinâmico, tá? Mas eu peguei aqui um print screen do dia que eu resolvi gravar esse vídeo, que eu já estava adiando, inclusive os números eram melhores ainda. Mas o valor de mercado dela, em euros, 1,95 bilhão de euros. Tem uma dívida de 1,5, ela tem participações minoritárias em 834 milhões e ela tem caixa. O que é caixa, equivalente de caixa? Ela tem dinheiro na mão e dinheiro aplicado no banco, em investimentos líquidos, que eu consigo sacar facilmente, né? Que são os equivalentes de caixa e o caixa, de 4,87 bilhões de euros. Então, se você pegar o caixa, você tirar a dívida, você tem um valor ainda em relação à participação em mensurais de mercado que é maior ainda do que tudo isso. Quer dizer que se eu comprar a ThyssenKrupp inteira hoje, ela vai custar para mim menos 577 milhões. É o que o Enterprise Value está te falando. Quer dizer que o mercado está dando uma bobeira dessa? A conclusão ela é totalmente sua, mas eu preciso te dar mais algumas informações. Essa empresa está passando por uma crise, quer dizer o seguinte, que as vendas estão caindo, as encomendas de produtos que eles produzem e vendem estão caindo, as margens estão caindo e ela está queimando caixa nos últimos 2 trimestres. O mercado, então, está precificando nesses valores, se é que o mercado é eficiente, que essa empresa vai continuar queimando caixa infinitamente até que ela vai desaparecer, então ela realmente deveria ter um valor de firma negativo. Eu hoje conheço várias empresas no mundo que têm valor de firma negativo. Empresas que estão sob estresse, eu já falei, mas muitas em jurisdições muito questionáveis, com governos que podem mexer nos seus investimentos ou mexer, pelo menos, nas regras das empresas, como é, por exemplo, o mercado da China. Está cheio de empresas lá com EV negativo. Mas na Alemanha, na Europa, ThyssenKrupp, cara, essa empresa foi a junção da Thyssen e da Krupp. Cada empresa dessa nasceu em 1800 e pouco. Essas empresas têm mais de 150 anos, tá certo? São empresas que não nasceram ontem. Cara, é o seguinte, tá bizarro. Não é só ela, tem uma pancada de empresa que tá com valuation estranho, no mínimo, tá? Então a gente está tendo uma distorção de preço na Alemanha que, no mínimo, vale a pena se você, como eu, é um investidor de valor, que gosta de fazer stock picking, que gosta de procurar. Tá aí uma bela de uma dica que eu estou te dando. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra. Não é. Esse canal é educacional, ele não é de recomendação, tá certo? Então pega essa informação e faz o que você bem quiser com ela, mas fica sabendo que existe essa oportunidade no mercado. Eu não sei se esse é o assunto melhor para falar aqui nesse canal, mas eu estou testando assuntos, então eu quero escutar a tua opinião. Você gostou desse assunto? Você quer escutar mais sobre coisas parecidas com essa? Não, Daniel, volta ao mercado brasileiro, cara. Para com esse negócio de mercado externo. Não, beleza, eu gosto de escutar a história no mínimo, mesmo que eu não tenha conta. Cara, eu estou pensando em abrir uma conta, continua falando. Eu quero ajudar vocês a ter uma visão um pouco mais crítica do mercado e pensarem, porque isso é muito importante para o investidor de valor, o Stock Picker, beleza? Se inscreve, dá o seu like, comenta, compartilha e até a próxima. Valeu!